Então, 10.17, né? Verificar se esses 4 pontos são coplanares, né? Isso. Então, bom, a ideia aqui, que a gente não tem ainda, né? Então, para verificar se esses 4 pontos são coplanares, né? Tem aqui ponto A, ponto B, C e o D. Né? Observa que o B sendo 0, 0, 0, é mais fácil de trabalhar com ele, né? Então, para verificar se esses pontos são coplanares, basta verificar se, por exemplo, aqui, ó, o vetor BC é combinação linear de BA e BD. Então, aqui a gente pode já fazer isso. Então, quem que é o vetor BA? Por que eu estou usando o B? Porque o B é o 0, 0, 0. Mais fácil, né? Vai ser os Vai ser próprios. só a própria coordenada do ponto A, né? Uhum. Ó, vírgula BC. Então, eu vou usar sempre o ponto base que for mais fácil para facilitar a conta. Não é que não consiga fazer com o outro, né? E BD, 2 menos raiz de 2 e 2. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar, então, tá. Como que a gente verifica? Se esses 3 vetores são coplanares, se eles são linearmente dependentes, né? Então, quando eu posso escrever um como combinação linear dos outros dois, eles são LD. linearmente dependentes. Então, vou verificar isso. Para provar que eles são linearmente dependentes, vou pegar uma combinação aqui dando vetor nulo, né? Então, eu posso pegar aqui, ó, x vezes 1, 0, 1, mais y vezes 0, 1, 0, mais z, 2 menos raiz de 2 e 2. E aí monta o sistema, né? Isso aqui tem que dar o vetor nulo, né? Eu não coloquei aqui, vetor nulo. Bom, então, aqui eu vou ter o quê? Bom, x mais 2z x vezes 0 mais y Mais raiz, menos raiz de 2z. né? E x mais 2z. Isso aqui vai ter que ser igual a 0, 0, 0, né? Então, cai no sistema. X mais 2z igual a 0. Y menos raiz de 2z igual a 0. E z, ou x, perdão, mais 2z igual a 0. Né? Essas duas aqui são até iguais, né? Então, no fundo, eu trabalho só com essas duas aqui, ó. Então, eu tenho que x igual a 2z Menos. e y a menos, isso, obrigado. Y igual a menos raiz de 2z. Então, Mais. mais, eu troquei o sinal, né? Não dá certo. Eu posso atribuir qualquer valor para z que eu tenho solução. Então, por exemplo, se eu tomo z igual a 1, eu tenho que o x igual a menos 2 e y igual a raiz de 2. Ou seja, eu tenho uma LD. solução, eles são LD. Uma outra forma aqui para usar isso, né, que eu poderia verificar, né, claro, eu sempre tenho que encontrar os vetores. Que eles são LD se o determinante, né, dos 3 vetores, né, BA, BC e BD, for 0. Pois Se é. for 0, C e somente C, os vetores são LD. Mas tá vendo? Peraí, se eu mostrar que o determinante dos vetores é 0, é LD. Não preciso fazer o sistema. Então, Oi, Evandro, eu fiz diferente. a resolução, isso aqui ser 0, significa que esse sistema tem infinitas soluções. Não tem só solução trivial. É equivalente, tá vendo? A mesma coisa. Entendi. Né? Porque como que a gente resolve isso aqui? Esse tipo de sistema. Esse tipo de sistema, a gente tem a matriz dos coeficientes, que vai ser exatamente isso aqui, né? E o termo independente. Como aqui é o 0, 0, 0, né? Ele sempre tem a solução nula. Se a matriz dos coeficientes tiver determinante igual a 0, isso aqui tem infinitas soluções. Se ele tiver determinante diferente de 0, ele tem única solução, que aí é a solução 0, 0, 0. Né? Então, para verificar
se 3 vetores são linearmente dependentes ou independentes, você calcula esse determinante. Eu acho Certo. que é mais fácil, né? Não precisaria montar Bem, um sistema. bem mais. Só tomar o cuidado, que eu preciso dos vetores, Uhum. não são os pontos. Eu escrevi o vetor AD como uma combinação linear de AB e AC. Eu fui pela ideia do absurdo. Peraí. Você escreveu qual vetor? AD? Eu usei como ponto base o ponto A. Certo. E aí eu achei o vetor AB, o A, vetor AC hum, e o vetor AD. AC e o AD, certo. O que você fez? Aí eu peguei a ideia do absurdo. Suponhamos, né, que o ponto D pertence ao plano determinado por A, B e C, porque 3 pontos só vai determinar um plano, Sim, né? um único plano. E aí eu coloquei que se ele pertencia, né, então AD podia ser escrito como lambda 1 vezes AB mais lambda 2 vezes AC. E aí eu montei o sistema. E resolveu. Tá. E resolvi. Então, Aí eu não igualei a zero. E aí no final eu cheguei que AD é igual a -1 mais raiz de 2 vezes o vetor AB, menos raiz de 2 vezes AC. E aí eu concluí que eles estão no mesmo plano, porque o AD pode ser escrito como uma combinação linear dos outros dois. sim. Então, por que funcionou o que você fez? Vamos pensar aqui um pouquinho, né? Vai valer. Do jeito que você fez ali, vale por quê? Ó, Deixa eu só fazer uma perguntinha pode falar. antes de responder a Luciana, antes que eu esqueça. E se eu fizer o determinante e der diferente de zero, aí são LI? São LI. E aí Tá, significa que os 4 pontos não são coplanares. ok. Né? Porque Eu acho que eu já te perguntei isso umas não 54 tem vezes. problema. Sem problema nenhum. Né? Então, assim, se eu quero verificar, é equivalente. 4 pontos serem coplanares e 3 vetores serem coplanares, é o mesmo tipo de problema. Porque 2 pontos determinam um vetor. Né? Então, para Uhum. determinar esses 3 aqui, eu vou precisar de 4 pontos. eu poderia até determinar 3 vetores, mas aí automaticamente já seriam coplanares. Né? Pegar o A, o C e o D, eu consigo determinar 3 vetores, mas eu preciso, na verdade, desses 4 pontos, trabalhando com o mesmo ponto base. Aí eu preciso de 4 pontos, né? Para determinar 3 vetores. Mas é isso. O problema é equivalente. Esses 3 vetores com o mesmo ponto base, eles são coplanares, somente se esses 4 pontos são coplanares. E aí você Ok, vai para o determinante. ok. Aí, Luciano, deixa eu só te explicar o que aconteceu. Ó. Nesse caso, né? Se você pega aqui, por exemplo, se eu tenho aqui ó, o AB, né, você pode ver que esses vetores aqui, ó, eu vou olhar aqui, ó, pelo que eu peguei aqui, o BA e o BC, eles não são paralelos. Então, eles vão gerar qualquer outro vetor aqui do plano, que estiver nesse plano. Em particular, gera esse aqui. Se eu for olhar aqui 2 a 2, ó, nenhum deles são paralelos. Ó, nem esse é paralelo a esse, nem esse é paralelo a esse. De novo, por que esse não é paralelo a esse? Primeira coisa que eu olho é a coordenada Teria que ser nula. múltiplos. Teria que ser Isso, múltiplos. mas aí eu posso olhar a coordenada nula. Para eles serem paralelos, eles têm que ter as mesmas coordenadas nulas. Uhum. Senão não são paralelos. Eu Então não- aqui, isso. Aqui, olhando só o nulo, né, por enquanto. Então aqui ó, tem essa coordenada nula, aqui não tem. Então esse não é paralelo com nenhum desses dois. Mesma coisa aqui, ó. Esse não é paralelo a esse, porque esse aqui é a primeira coordenada nula. E aí é simétrico, né? Se esse não é paralelo a esse também não é paralelo a esse. Agora esse com esse, ó, tem essa coordenada nula que não tem aqui. Tá? Então, qualquer um deles que você pegasse, você conseguiria escrever com combinação dos outros dois. Você não teria problema nenhum aqui. O problema seria esse aqui. Ó. Se eu tivesse, por exemplo, o A, B e o C colineares. Ó, né? O que poderia causar aqui? Né? Então, você tem aqui, eu vou até fazer assim maior. Ó. Aqui eu tenho o A, o B e o C colineares. E eu pego um ponto D aqui, ó. Eu nunca vou conseguir escrever o AD Como como combinação linear. combinação linear, né? Eu nunca vou conseguir fazer isso aqui, x AB mais YAC. Por quê? Porque isso aqui, como eles são paralelos, dá um múltiplo de AB.
Mas eles podem ser coplanares Não, aí mesmo vai ser assim. automático, né? Porque se eu tenho 3 pontos colineares, eles estão na mesma reta. Aí só tem um Uhum. ponto fora. Eles Uma reta, um ponto, determina um Ah. plano. Então, assim, não tem problema nenhum. Eles vão ser coplanares? Vão. Só que eu não vou conseguir escrever isso aqui, tá vendo? Ah, tá. Aí eu não ia conseguir responder do jeito que eu fiz. Não. Você só E se eu coloca. fizesse determinante desses vetores, ia dar certo? Vai Ou dar não, eu zero. tenho que olhar se eles são Não, paralelos? vai dar zero, porque a hora que você escrever esse determinante, ó, o que é o determinante, né? Você vai ter, digamos aqui, o determinante de AB, AC e AD. Essa linha aqui, uma é múltipla da outra. É o determinante dá zero. Uhum. Né? O determinante ele tem a propriedade. Se eu tenho duas linhas, uma múltiplo da outra, o determinante dá zero. Isso. Né? Então, assim, não teria problema nenhum. Se você tiver 3 pontos colineares com qualquer outro ponto, os 4 pontos vão ser coplanares. Aí, no caso, a letra B, eu fiz usando a mesma ideia. E aí eu não consegui escrever como a combinação linear. É isso mesmo? A letra C. Letra C. A letra C você não pediu, mas eu fiz a B. Ah, Acho que tá. eu até fiz uma a mais. Tá, não, aí assim, ó, o que é mais fácil? Você não deve ter conseguido escrever porque eles não devem ser coplanares. Mas vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui a B. Ou seria esse caso que você falou? O A e o C são o mesmo ponto, Lu. É o mesmo ponto. É o mesmo ponto, ó. Por isso você não Não, conseguiu. É verdade. então são coplanares. São coplanares, mas eles não são. Eles são colineares, né? Então, se você considerar, por exemplo, o AB e o BC, eles vão ser múltiplos um do outro. Aí você vai conseguir escrever o AD como AB, uma combinação linear de AB e BC. É exatamente o que eu acabei de falar aqui. É exatamente isso aqui que aconteceu. Então, aí a minha resposta foi errada, porque eu coloquei que o ponto D não pertence ao plano determinado pelos pontos A, B e C. Na verdade, ele pertence. Na verdade, pertence. Porque no fundo você só tem 3 pontos, né? O A igual a C, então A, B e C. A e E B 3 pontos determinam o no plano. único plano. 3 pontos não colineares, né? Não vão ser colineares. Exatamente o que aconteceu foi isso aqui, ó. Eu não tinha visto, eu fui comentar meio por acaso. Mas aí se você calcular esse determinante, você já vai chegar que isso aqui dá zero. Né? Porque ele vai ter duas linhas iguais. E é mais fácil calcular o determinante que fazer esse Muito mais sistema. fácil. A única coisa que tem que tomar cuidado é isso, porque você não pode colocar pontos. Eu identifiquei que o C é igual a A. Não posso vir aqui e colocar o ponto A, o ponto B e o ponto D. Não, tem que calcular o vetor AB, AC e AD. E aí colocar as coordenadas do vetor no determinante. Beleza. Agora